Evangelho de Marcos, segundo escreveu São Marcos. O Evangelho de Marcos, segundo escreveu São Marcos, encontre o capítulo de número 7. Encontrou o capítulo de número 7? Versículo de número 31. Marcos 7, 31. Eu queria pregar sobre outros assuntos. Pedi uma dica para o Robinho. Pedi uma dica para minha esposa. Ia falar sobre identidade. Ela falou assim, mas fala muito sobre identidade para jovem e tal. Eu falei, não, mas eu queria falar sobre paternidade, sobre... Paternidade é bom se falar para jovem, porque jovem fica se sentindo meio órfão, meio abandonado. Às vezes tem algumas crises que ele nem sabe que tem e nem consegue falar, mas só Deus para entender os jovens, a cabeça de um jovem. Mas uma coisa é, um jovem que não trabalha para o Senhor, dá trabalho. Então todo jovem que trabalha para o Senhor não dá trabalho para o pai nem para a mãe. Mas todo jovem que não trabalha para o Senhor, que se não se enche do Senhor, ele provavelmente vai ser um jovem trabalhoso. Mais um conselho, vai. Salmo 119. Vai pegando aí, jovem. 9. Coloca aí, depois nós volta aqui para o Marcos. Volta lá. Mais um para os jovens. Não sei porquê, mas Deus está querendo que eu deixe mais uma... Salmo 119. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta. Como pode, nos dias de hoje, um jovem se manter puro? Aí tem a resposta já, irmãos. Vivendo de acordo com a tua palavra. Então é possível, jovem, nos dias de hoje, viver puro para o Senhor. Mas como? Nesse mundo tecnológico, é possível. Porque a tecnologia vai avançando, o mundo vai mudando, mas a palavra ainda continua santificando. E todo aquele que tem contato com a palavra, vive uma vida de santificação e pureza. Pureza do corpo, da alma. E ó, lá vai para o jovem já. Não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. Seu corpo não foi feito para amostra. Foi feito para glorificar o Senhor. Use seu corpo para glorificar o nome do Senhor. Não use seu corpo como instrumento de curtida, de desejo. Posso ouvir um glória dos jovens? Como posso manter puro a minha conduta, o meu caminho, as minhas atitudes? Através da palavra de Deus. Que esse ano os jovens sejam impactados pela palavra, possam ter contato com a palavra. E eu estou tentando fazer a minha parte, irmãos. Tentando influenciar o meu filho. Estou que nem Noé, irmãos. Se eu não conseguir influenciar o mundo, pelo menos na minha casa é minha obrigação. A minha casa eu tenho essa obrigação. Noé não salvou ninguém do lado de fora, mas a casa dele se salvou. Então, pegue isso já lá, vai para os pais agora também. Influencie, seja exemplo positivo para o seu filho. Será que os jovens podem dar um glória aí? Olha para o seu pai assim e fala assim: recebe que é de graça. Recebeu aí, pai? Recebeu, mãe? Seja exemplo positivo para o seu filho. Então vamos lá para Marcos 7. Prometo que em 20 minutos eu acabo. Agora, versículo 31. Marcos 7, 31 diz assim, ó. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis.
região de Decápolis era uma região que tinha 10 cidades, amém? Depois, jovem, você que gosta de tecnologia, você pesquisar qual que é a cidade que tinha na região de Decápolis, aí você vai saber, amém? Não vou entregar tudo não. Região de Decápolis, 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusessem as mãos. 33. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu, ele tocou na língua do homem. Então olhou para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito? Não, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nós lemos essa passagem bíblica, a qual relata um milagre de Jesus. Não estava na região da Galileia, de Nazaré, ali na região de Jesus, em Cafarnaum. Jesus estava na região de Tiro, de Sidom, por aquela região ali passando. E o que Jesus ia fazer nessas regiões distantes da terra natal dele? Ele ia cumprir a sua missão. Ele ia levar a salvação para aqueles que estavam longe, aqueles que estavam afastados. E em uma dessas viagens missionárias de Jesus, o Emerson já pregou aqui no domingo, que ele encontra na terra de Gadara um homem endemoniado, e ali ele faz o milagre. Acontece a libertação instantânea desse homem. Esse homem quer voltar e quer seguir a Jesus. Jesus diz para ele: se não, volte para a sua casa e anuncie para os teus quão grandes coisas o Senhor tem feito por você. Esse homem, ele recebe, como o Emerson diz, recebe o não de Deus. E às vezes é bom receber não, irmãos, porque ninguém cresce e ninguém avança recebendo só sim. Então escute, jovem, você não vai receber só sim na vida. Você só não vai receber só isso aqui, tudo do seu pai. Às vezes é preciso dizer mais não do que sim. E Deus, como Ele é o nosso Pai, adivinha? Ele também fala não. Por quê? Porque os nossos pensamentos, às vezes os nossos desejos, os nossos sonhos, não são aquilo que Deus quer para nós. É por isso que Ele fala alguns nãos, porque o que Ele tem ao nosso respeito é bem maior. Os sonhos, os pensamentos de Deus são bem melhores e maiores do que o nosso. E a gente queremos viver uma vida pequena, uma vida medíocre, mas Deus está querendo uma vida abrangente, uma vida de influência. Então Jesus diz para esse homem: não, você não vai. Vá fazer outra missão em outro lugar, ou na sua terra, na sua região. E esse homem foi e anunciou aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Passa-se um tempo, Jesus está por aquela região novamente. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 7 que Jesus ele chega numa casa. Depois você coloca aí, 7, versículo de número 25, 24, diz assim, 7:24, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Jesus ele chega numa casa e não queria que ninguém notasse sua presença, mas era impossível. A presença de Jesus chegar num lugar e não ser notado
Logo então uma mulher fica sabendo que Jesus está na casa. Aquela mulher vem procurar Jesus, clama, roga, adora Ele por causa da sua filha, que está sofrendo com um problema, o mesmo que o endemoniado de Gadara passava, problemas demoníacos, estava possuindo aquela menina, e ela clama, ela roga por ele, e Jesus, ele faz uma pergunta para ela, se eu não posso tirar os pães dos filhos e lançar-lhe aos cachorrinhos. Faz uma comparação com ela, tipo assim, o que eu tenho aqui é para os filhos. E ela faz assim, ela não se coloca no lugar de filha, ela se coloca no lugar mais abaixo. Mas você não precisa ficar na mesa, você estando debaixo da mesa, eu não preciso ficar sentada numa cadeira, eu posso ficar abaixo, um degrau mais embaixo, mas o importante é que da sua mesa venha alguma coisa para mim me alimentar, porque até as migalhas de Deus resolve o problema da sua vida. Até o pouco com Deus ele coopera muita coisa, mas até o muito com Satanás vira nada. E até o pouco com Deus ele faz virar muito e resolver os problemas da sua vida, da sua casa e da sua família. Então não peça muito, peça para Deus aquilo que você pode receber. O que aquela mulher podia receber era uma migalha, então o que ela recebeu foi uma migalha. Aí Jesus Cristo vai responder para ela assim no versículo de número 29. Então disse-lhe, por causa desta resposta, Jesus falando para ela, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Eu gostei dessa versão. Então Jesus Cristo disse, por causa desta resposta, e eu até escrevi aqui, Jesus espera que nós demos resposta para Ele. Tem problemas, situações na nossa casa que Ele não quer ouvir mais desculpa. Jesus está esperando uma resposta de mim e de você, para que algo aconteça na vida do teu filho. Chega de dar desculpa, chega de achar o culpado e dizer assim, eu quero a resposta, meu filho. Eu quero que você me dê uma resposta, não quero que você ache culpado. Eu quero resposta. E aquela mulher recebeu um grande milagre na vida da sua filha, porque ela deu uma resposta para Jesus. E Deus está te perguntando nessa noite, até quando você vai trazer desculpas na minha presença por causa do seu filho? O meu filho não sai, o meu filho não evolui, o meu filho não cresce. Até quando você vai ficar dando desculpas? E Deus me manda te falar aqui nesta noite, é tempo, é ano de você começar a dar resposta para Ele, porque a resposta que vai vir para a tua vida é, ei, vai em paz. O seu filho não vai mais passar por isso, porque a sua resposta trouxe libertação, trouxe salvação, trouxe solução para a tua casa. Quem sabe, você, pai, é a resposta que seu filho espera. Quem sabe Jesus está esperando você se levantar para fazer um milagre na sua casa. Ei, jovem, quem sabe Deus está esperando você se levantar para fazer um milagre na casa, na vida do seu pai, da sua mãe e do seu irmão. Deus está esperando resposta da uma geração nesta noite. Deus está esperando resposta da comunidade evangélica Amor à Vida. Deus está esperando resposta da geração eleita, dos jovens da geração eleita. Deus espera por resposta esse ano de 2024. Chega de desculpas. Olhe para o teu irmão, olhe para os jovens mais bonitos. Fala assim, Deus espera por respostas. Você acha que a cara dele é de quem vai dar resposta ou vai continuar dando desculpa? Olha bem no olho dele, olha no olho, moço. O que você acha? Você acha que ele vai dar desculpa ou vai dar resposta? Já vou falar já. Se for continuar dando desculpa, você não vai ver ele aqui nessa noite dando glória, dando aleluia. Vai continuar com a boca fechada, com o ouvido fechado, falando assim, isso aí não é para mim, eu não escuto. Mas se ele for dar resposta,
Você vai ouvir da boca dele, glória a Deus, aleluia, língua estranha. Você vai ver ele pegando na Bíblia. Você vai ver ele pegando, dobrando o joelho, mas você vai ver ele dando resposta. Porque resposta é nas atitudes. Será que ele já deu alguma resposta aí? Então aquela mulher, ela deu resposta. E o seu filho, a sua casa recebeu. Milagres, irmãos. E perceba que quando Deus faz alguma coisa na minha vida, na minha casa, isso não pode ficar só em mim. Outras pessoas precisam ser alcançadas. Aí adivinha, Jesus ele sai. As pessoas sabem que Jesus ele faz milagre. Jesus está passando, sai da casa, Jesus está passando e de repente vem algumas pessoas trazendo um homem com um problema. Ele era surdo. E chegaram até Jesus e suplicaram por ele. A Bíblia vai dizer que aqueles homens suplicaram para Jesus se Jesus poderia curar ele. Aí sabe o que Jesus faz? Está toda aquela multidão ali, aquelas pessoas esperando que Jesus faça ali, na hora, na frente. Aí Jesus ele tem os seus métodos de trabalhar. A gente tem os nossos pensamentos, nós temos os nossos pensamentos. Como que Jesus dá algumas ideias para Jesus fazer a hora, só que o controle ainda continua na mão dele. O controle não está na minha mão, não está na sua, e nem deve ficar na mão dele. Eu trago os enfermos, mas eu fico sabendo de uma coisa, que quem faz milagre é ele, quem fala é ele, quem opera ainda é ele, não sou eu. Eu sou apenas um canal, uma pessoa que pode interceder, mas querer exigir de Deus, fazer na minha hora, no meu tempo e no meu dia. Ei, meu irmão, estou sendo muito audacioso. Eles trouxeram para Jesus, esperando que Jesus curasse ali na frente, na hora. E sabe o que Jesus faz com ele? Pega ele, fala assim: vamos para o secreto. E Jesus tira ele da multidão, já para ensinar uma coisa. Nessa geração que as coisas são muito divulgadas, a publicidade, o marketing, tudo se divulga. Jesus não está preocupado com a sua vida na rede social, a sua divulgação, não, irmãos. Jesus sabe quem você é no secreto. Você não é o que você posta. Escute isso. Você não é o que você posta. Jesus conhece a pessoa que está com o celular na mão, que tem muita vida social e pouca vida devocional, e muito menos uma vida espiritual. Porque se fosse julgar vida com vida espiritual, a gente fala assim: meu Deus do céu, hein? Como que agrada a Deus, hein? Vai comer, obrigado, Senhor, postou. Eu quero ver postar o ovo frito. Irmão, postar quando tá lá no armazém da fazenda, né, Léo? É fácil. Quero ver quando tá lá com aquele ovo frito lá. Obrigado, Senhor. Aí nesse dia tá murmurando, tá reclamando. Mas a Bíblia diz que em tudo temos que dar graças. Só que Deus sabe que você não é isso daí. Deus sabe que às vezes a gente gosta de deixar essa vida de rede social nos influenciar. Mas Deus não é influenciado pela sua rede social. Deus não ouve, a sua oração de WhatsApp. Ele ainda continua te esperando no secreto para ouvir.
Você pode postar, não estou pregando contra, irmãos. Estou falando que se você posta mas não fala, você está sendo hipócrita. Ou seja, tenha uma vida equilibrada. É pecado postar? Não é pecado postar. É pecado postar versículo bíblico? Não. Só que também não seja falso, de não ler e também... Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Antes de ver o Facebook, o livro da face, né? Coloque a face no livro de Deus. Antes de colocar a face no livro, que é o Facebook, coloque, irmãos. Jovens, a face no livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E você vai ver a sua vida como ela é. Porque o Facebook mostra a vida das pessoas como ela quer que seja. Mas a Bíblia mostra a sua vida como ela é. Porque no Facebook você vê o erro, você julga, você fica apontando o dedo, mas diante de Deus, diante da sua palavra, você vai dizer: ai de mim, que sou um homem pecador. Mas no Facebook todo mundo querendo apontar: você é pecador, você é isso, você é aquilo. Mas quando a gente tem contato com o livro, a gente começa a olhar mais para nós e parar de julgar o próximo. Então, voltando, Jesus ele não faz na hora que a gente quer. Jesus ele tira não é na sua hora, e eu não vou fazer para todo mundo ver. Eu vou fazer no secreto, no particular. Você trouxe esperando, só que eu vou fazer mais do meu jeito, porque eu tenho meus métodos de trabalhar. Então Jesus tira ele da multidão e leva no particular. Porque Deus ele até confirma algo que você vem na multidão, você traz uma pessoa, Deus usa para falar, mas na verdade Deus vai confirmar às vezes algumas coisas, é no particular. Você pode até trazer, mas às vezes Deus confirma é no particular. Aqueles homens trouxeram aquele homem enfermo, e Jesus pegou ele e confirmou que queria fazer algo na vida dele, mas no particular. E o que Jesus falou, ninguém ouviu. Porque todo mundo estava esperando que ele impusesse as mãos e já acontecesse um milagre. Jesus pega ele e sai. Lembra que o Pedro falou aqui no deserto? Solidão, sozinho, você e Deus. Às vezes Deus faz isso, irmão. Deus ele nos leva para um deserto. Deuteronômio vai dizer que Deus ele nos leva para o deserto para provar o que está no nosso coração. Deserto também tem um dos seus significados como falar. Li isso no livro. Charles Swindoll escreveu sobre Moisés, que diz que deserto pode se dizer também como falar. Então ele diz assim, ó: então abra os seus ouvidos. Toda vez que Deus te levar para um deserto, Ele está querendo falar com você. Por que Ele não leva? Para você ouvir alguma coisa dele, porque às vezes se você estivesse no centro, na aglomeração, talvez você não ia ouvir, mas Ele te leva com um propósito, para você ouvir. E Deus ele confirmou a mensagem na hora que o Pedro falou aqui: abra os teus ouvidos. Eu olhei para minha esposa assim, ela veio assim para mim, ó. Deus confirmou, tá vendo aí? Aí Jesus ele coloca o dedo no ouvido. Aonde está o problema? Pensa, irmãos. Como é que chama aquele? Eu já tive, agora eu não lembro o nome. Cresceu aqui em mim tipo um caroço aqui, ó. Como é que chama? Que é furúnculo, né? Rapaz, pensa. Só que eu fiquei por algum tempo escondendo. Aquele negócio foi piorando, foi crescendo e ficava incomodando. Mas por quê? Porque se minha mãe visse, adivinha? Você acha que ela ia orar? Ela ia impor as mãos, os dedos e ó. E a última coisa que você quer quando você está com esse furúnculo é que alguém coloque o dedo em cima e aperta. Porque a dor é terrível. Mas só que logo após a dor
vem aquele alívio quando sai aquele carnegão que chama, né? Tem que sair. Se não sair o carnegão, não tem alívio. Aí você está andando com esse furunco, e Deus fala assim: eu vou colocar o dedo aí, e vou fazer pressão, até sair o carnegão, para que você possa receber o alívio. O alívio nas suas emoções, o alívio na sua mente, o alívio nos seus olhos. Então se Jesus ele não colocar a mão, Gustavo, não tem cura. Só que Ele coloca para resolver. Ele coloca e vou resolver o problema. Jesus ele coloca a mão no ouvido, os dedos no ouvido. Depois Jesus gospe no chão e coloca a saliva na língua dele. Jesus está tocando ele. Perceba que Jesus está tocando ele em áreas específicas. Sabe por quê? Porque Jesus não perde tempo, meu irmão. Jesus não fica perdendo tempo tocando no pé de quem está com o ouvido tampado. Sabe por quê? Porque Naamã pensava que o profeta perde tempo com o leproso. Profeta de Deus não perde tempo com o leproso. Porque o leproso queria o quê? Que ele ficasse alisando a lepra dele, colocasse a mão na cabeça, e Deus falou assim: eu vou te ensinar como que eu trabalho. Manda direto para o Jordão, e lá ele vai ser curado. Porque Ele quer que você fique perdendo tempo, e eu não tenho tempo para perder na vida dele. Porque o meu propósito na vida dele é urgente. Ele precisa ser despertado, ele precisa ser curado, ele precisa ser liberto para ele poder cumprir o propósito dele. Então Jesus aí coloca a mão logo na onde está o problema. Aí Jesus cria ali um ponte de contato, estimula ali a fé dele, indicando que Jesus, aonde que Jesus vai fazer o milagre. Aí Jesus ele fala uma palavra: Efatá. O homem surdo ouviu. Marcos vai dizer que Efatá significa abra-te. E a Bíblia vai dizer que logo então aquele homem começou a ouvir e a falar. Aí você vai perceber alguma coisa aqui. Que aquele homem, ele conseguia falar com dificuldade, não saía som, mas o problema dele na verdade, não era na língua. Ele não conseguia falar porque ele não estava ouvindo. Então, perceba que existia um problema que estava comprometendo a outra parte. Perceba que para a sua vida funcionar, os seus ouvidos precisam estar abertos. E esse é o mal desta geração, ou nós, do ano 2024. Não queremos ouvir aquilo que Deus está falando. Porque se quisermos restauração, milagre, bênção, precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e bem abertos para ouvir a sua voz, aquilo que Ele está dizendo para nós. Então todo o milagre que Jesus fez aqui na vida daquele homem começou com um toque, mas também começou com uma palavra. Toque e a palavra. E aquilo que estava com problema se abriu. Aí eu te pergunto: quem é que está me ouvindo nesta noite? Levanta a mão. Então eu já logo entendo que não tem nenhum surdo aqui nesta noite. Porque se você está me ouvindo, você não é surdo. Só que aquele homem, ele era um surdo de nascença. Ele nasceu assim, ele veio assim. Mas também existe surdos que não é de nascença. Existe surdo que ele fica surdo por um tempo, um surdo temporário. Como uma criança, por exemplo, é surda, porque ela não consegue entender aquilo que a comunidade fala ali, então ele é um surdo. A partir do momento que ele começa a entender os sons ali, as palavras, ele já deixa de ser surdo. Por exemplo, um americano que vem para o Brasil, que não entende o português, certamente ele vai ser um surdo aqui, porque ele não entende. Ele está ouvindo ali, mas não está entrando nada na cabeça dele, não consegue entender. Então quando uma pessoa não entende, ela é tida como surdo. Essa geração também, ela ouve muito. Ouve ou não ouve? Que pai já não falou assim: você não está me escutando? Fala, e aqui você está surdo?
Qual pai que nunca falou isso? Você está surdo? Sai desse videogame, ou sai dessa televisão, vai fazer alguma coisa. Levanta-se, não escutou eu falando? Aí aqueles que são mais ousados falam assim: você não escutou o que eu falei? Vai levar o meu prato? Busca água para mim? Busca guaraná para mim? Aí o seu filho não quer, finge que está surdo. Aí você fala assim: você não está escutando? Aí ele pega e diz: não, já escutei, já vou ir já. Por quê? É preciso abrir os ouvidos. É preciso abrir os ouvidos para entender o que o Pai está querendo de nós nessa noite. Aí eu te pergunto: que área e há quanto tempo Deus está falando contigo a respeito deste assunto? E você está se comportando como um surdo na presença dEle. Eu estou pregando para jovem aqui. Há quanto tempo seu pai vem falando com você a respeito de tal assunto? E você finge que não escuta. E você se finge de surdo. Deus vai cobrar. Deus trouxe essa palavra no meu coração. Eu pensei: eu vou cobrar dos jovens os seus comportamentos de surdo. Porque nesta noite eu estou tocando no seu ouvido para você começar a ouvir o teu pai, para você começar a ouvir a tua mãe, para você começar a ouvir o teu líder, para você começar a ouvir o teu professor, para você começar a ouvir a tua avó, para você começar a ouvir o teu avô. Por quê? Porque jovem pensa que sabe de tudo, e que já viu tudo e que já viveu tudo. Qual jovem que não falou para você: eu já sei, papai, já sei? Sabe o que? Você tem 15 anos, 12 anos, 13 anos, o que você sabe mais do que seu pai? Você pode saber desbloquear algumas funções no celular, mas de vida você não sabe nada ainda. Se até os adultos ainda estão aprendendo todos os dias, imagina o jovem que não quer ouvir o pai, que não quer ouvir a mãe, que não quer ouvir um conselho de uma avó, de um vô, de um tio. Por quê? Porque isso é chato. Isso é chato. Ouvir a verdade, os jovens não querem. Os surdos fingem que não escutam. Só que Jesus, Ele vem colocando o dedo aonde está o problema. E quem sabe o maior problema da sua vida está no seu ouvido. Que você está andando como um surdo. E Deus está falando, e você não está ouvindo. E sabe como que Jesus tratou isso? Os fariseus. Ele comparou os fariseus às pessoas surdas. Os legalistas, que ouvem a voz, mas endurecem o coração e não obedecem. Pessoas que ouvem e endurecem o coração, Jesus ele vê como surdos espirituais, que ouvindo não ouvem. Olha para você ver o paradoxo. Ouvido não ouve. Por quê? Porque eles endurecem o coração. A Jesus Cristo compara eles a igual os fariseus, que ouvia, tinha contato, só que não mudava a vida, não mudava as atitudes. Isso é o quê? Isso é uma surdez espiritual. Quantos surdos espirituais temos aí no mundo? Que não ouvem a voz de Deus, que não ouvem a palavra. E Deus está te curando nessa noite, para que você possa alcançar esses surdos espirituais que estão aí no mundo. Só que para Jesus te curar, Ele precisa fazer a obra por completo. Porque Deus ele precisa tocar no seu ouvido e na sua boca. Porque como ouvirão se não tem quem pregue? Então para eles ouvir alguém precisa falar. E precisa falar daquilo que você ouviu. Porque a boca fala do quê? A boca fala do que o coração está cheio. Do que você está se enchendo? Jovens, adolescentes, lembra do terceiro conselho que eu dei nessa noite? Efésios 5. Se encham do Espírito. Se encham do Espírito. Vou falar mais uma vez. Se encham do Espírito.
Comece a olhar para as coisas que são do alto. Comece a buscar as coisas que são do alto. E você vai ver as coisas à sua volta melhorando. É isso, Pedro, troca com unção. Porque esse é o ano de transformação. Esse é o ano que eu estou profetizando para minha casa, para o meu filho, irmão. Eu não estou perdendo tempo esse ano não. Esse é o ano que você vai destravar em nome do Senhor Jesus, jovem. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, mas a mão de Jesus vai te alcançar nesta noite. Se for preciso tirar você do meio, Ele vai tirar. Mas um milagre na sua vida vai acontecer em nome de Jesus, porque Ele tem algo grande na sua vida. Ah, mas meu pai não gosta, ei. Vai pensando que o seu pai vai impedir o propósito de Deus para a tua vida. Ah, mas o meu pai é coração duro. Vai pensando que seu pai tem mais poder sobre a tua vida do que Deus. Deus está falando para alguns jovens aqui, operando eu, quem impedirá? Abra os seus ouvidos nesse ano, porque Deus vai fazer grandes coisas. Porque operando o Senhor na sua vida, e seu pai não atrapalha, serviço não atrapalha, escola não atrapalha, ninguém atrapalha o poder de Deus. Ninguém atrapalha e ninguém impede. Ele ouve e começa a falar perfeitamente. É tempo de nós começarmos a abrir as nossas bocas e começar a falar daquilo que Jesus Cristo já fez no passado e está fazendo no nosso presente e irá fazer no nosso futuro bem próximo. O que Jesus já fez? Morreu na cruz. O que Ele está fazendo? Enchendo-nos do Espírito Santo. O que Ele vai fazer? Irá nos buscar para ir morar com Ele. E o que eu estou fazendo? Estou esperando a vinda dEle. Estou aguardando Ele. Enquanto Ele não vem, eu estou me enchendo e estou me esvaziando, estou jorrando em outras pessoas, em outros jovens, aonde Deus me levar. Agora vem a última parte, eu vou finalizar aqui. As pessoas olharam e falaram assim: tudo que Ele faz, como é que está escrito lá? Tudo que Ele faz. O último versículo é o 37, ó. Ele faz tudo muito bem. Ele faz. As pessoas começaram a dizer: Ele faz tudo muito bem. Se coloque de pé. Se coloque de pé.